Muito bom dia, minha autêntica galera. Tudo bem, gente? Bom sábado para vocês, de forma excepcional, que não quer dizer que seja bom, né? Simplesmente que não é normal. Vou responder as perguntas hoje no sábado. Para quem não viu o vídeo que eu postei ontem, estou respondendo isso no sábado porque a ebulição que é o Barcelona fez com que ontem fizesse mais sentido eu fazer um vídeo só explicando a situação do Xavi e deixasse para fazer essa mini entrevista coletiva com vocês hoje no sábado. Então foi por isso que o vídeo não saiu ontem. Atualizando a situação do Xavi, hoje ele comandou o treino normalmente antes do jogo contra o Rayo Vallecano. Disse que vai conversar com Laporta futuramente, mas que o clube transmite para ele tranquilidade, que o projeto segue a mesma coisa, que nada mudou, que ele não pode falar sobre o futuro porque nada mudou, então se alguma coisa mudar ele volta a falar, mas enfim, transmitiu tranquilidade o Xavi, o que é muito ruim, né? Essa situação deveria estar esclarecida, acho já, entre Barcelona e treinador, se vai continuar, se não vai. Não tem ninguém dizendo o contrário do que diziam ontem, de que ele está fora, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que vai ser muito interessante o que vai acontecer no jogo contra o Rayo Vallecano, para a gente ver qual que vai ser a posição da torcida em relação a tudo isso, ao Xavi, ao Laporta. Amanhã tem Barça, Rayo Vallecano e eu estarei lá e eu mostro para vocês qual que vai ser o resultado dessa, não sei, dessa enquete, dessa pesquisa, dessa inquisição basicamente que virou a reta final da temporada do Barcelona. Vamos lá, as perguntas de vocês começam um pouco aleatórias, depois eu acho que tem um blocão de Barça, tem um bloco também aqui de final de Champions e de resto de futebol internacional e termina com muita aleatoriedade. Então, se você não gosta, para antes. Mas tem uma galera que gosta, e é sábado também, né? É uma forma de estar aqui com vocês. A primeira pergunta já é um pouco aleatória, no sentido de que não é exatamente sobre futebol, mas muita gente me fez essa pergunta, e quem mandou aqui é o Felipe Menhen, que eu conheço como Felipe Cabeça. Eu não sei nem se pronunciar o seu nome, Felipe, porque é um jornalista amigo e mandou essa pergunta aqui sobre a minha ida ao museu aqui em Barcelona, né? Essa semana fui no White Rabbit, que é um museu novo que abriu aqui e que tem lá um beijo, uma obra de um artista muito famoso aqui, chama TV Boy. Tem um beijo do Messi com o Cristiano Ronaldo e que gerou muita sensibilidade em muita gente. E ele perguntou aqui, o Felipe, difícil lidar com o amigo torcedor homofóbico, não? Então, é muito engraçado. Eu quero até começar por aqui, porque eu achei engraçado. Não sei se é porque eu já conhecia a obra. Essa obra é de 2017 ou 2018. Tem uma foto no meu feed, inclusive, que é eu do lado dessa obra que ficava na rua aqui em Barcelona. Então, não sei se não me gerou nenhum tipo de choque, nenhum tipo de estranhamento, nenhum tipo de sensação diferente essa arte, porque eu já tinha visto. Mas quando eu vi de novo, eu simplesmente falei, olha que curioso, alguém pintou o Messi e o Cristiano se beijando, porque tem outras várias, tem um beijo lá do Muro de Berlim, né, que era do Gorbachev com o presidente dos Estados Unidos, na época, eu não sei, que é algo que já tinha sido feito nos anos 80. E ao longo da história repetiram beijos de personagens famosos, seja um beijo heterossexual ou não. E eu simplesmente achei divertido. O Messi estava na pontinha dos pés, porque o Cristiano é muito mais alto e tal. Tinha no quadro também tem um livro, uma rosa, né? Porque aqui no dia de São Jorge, que é o dia de São Jorge no Brasil, né? Que se diz São Jorge, que é meio que o dia dos namorados aqui da Catalunha, se presenteia livros e rosas e tal. E eu simplesmente achei uma representação bonita do amor. E que curioso é, e como a arte ela faz você ver coisas que você não vê na vida real. E uma galera realmente achou que é um absurdo, onde já se viu dois pais de família, eles são héteros, então não pode fazer. Cara, então no FIFA você não pode jogar o modo Ultimate, né? Porque os jogadores jogam em outras equipes. E você muda o uniforme, você, sei lá, muda a skin do cara. Então, nada disso também deveria ser permitido, porque isso também, o FIFA ali também é uma forma de arte, de entretenimento, de expressão, assim como um quadro pintado em Barcelona. Eu acho que diz muito sobre as pessoas, né? Que elas não aceitam uma possível sexualidade do outro, não é dela. E aí eu acho que tem muito a ver com as pessoas que têm esse tipo de sentimento. Messi e Cristiano Ronaldo, não sei se já foram impactados com essa obra, mas duvido muito que se sentiriam minimamente mal representados ou ofendidos por isso. É arte, gente. Antigamente a arte servia para... Não existia foto, não existia vídeo, né? Então muitas vezes a arte ela era para representar alguma coisa. Então você tinha lá a pintura de uma pessoa, então a pessoa tinha que ser igual ela era de fato, né? Um retrato realístico, inclusive tem a arte realística, que é para que aquilo ficasse eternizado.
e você tem cenas de batalhas, de coroação de reis e tal, porque você precisava retratar aquilo ali para o futuro. Hoje em dia você não precisa mais de arte para isso. A arte é para mostrar coisa que não existe, porque o que existe a gente tira uma foto no celular, uma foto do Messi e do Cristiano Ronaldo, a gente tira no celular. Então a arte hoje serve exatamente para colocar na nossa cabeça coisas que não existem. Antigamente ela existia para colocar na nossa cabeça coisas que existiam, para que ficar na cabeça das gerações seguintes e também para gerar na geração presente, quando a arte era produzida, a importância daquele momento, daquela pessoa, daquela cena histórica, ou, não sei, uma arte bíblica, daquela imaginação que se tinha do céu ou do inferno. Então, isso é arte, né? Esse é o papel da arte, um dos papéis da arte, assim eu interpreto a arte. E hoje em dia eu acho que a arte é o que ela te gera. Então, se um beijo do Messi e do Cristiano Ronaldo gera em algumas pessoas medo, repulsa, ódio, tem a ver com as pessoas. Não tem a ver nem com o Messi, nem com o Cristiano Ronaldo, nem com nada. Tem a ver só com você, se você não gostou. Então, isso não é do ponto de vista... Porque pode te gerar coisa positiva, tá? Simplesmente eu tô falando assim, gente que odiou, que alguém desenhou Messi e Cristiano Ronaldo se beijando, e aí você vai ver a foto do cara, é um Goku. Então o Goku também tem que te processar, porque ele não existe e você tá postando uma foto dele que não existe e você não é o Goku. Enfim. Bruno de Freitas. MB, alguma dica de cidades praianas próximas a Barcelona para passar o verão? Abraço. Eu gosto muito da Costa Brava. Calhela de Palafrugell, Begur, Tossa del Mar, Cadaqués. Vai para Costa Brava. Se você vier aqui para Barcelona, tem aqui como base e dê uma escapada, como a gente diz aqui, de alguns dias para Costa Brava, porque é muito bonito, vale muito a pena. E a Costa Brava, embora seja, claro que no verão, em épocas turísticas infestadas de turistas, ela reflete muito as coisas mais daqui, né? Então, assim, tradição de comida, de bebida, de sobremesa, de café, de língua, ainda está muito mais intacta lá do que em Barcelona, que já é uma cidade muito mais do mundo. Uma pergunta que uma porrada de gente me fez, e eu vou falar o nome do _Pablo77, simplesmente porque foi a primeira que eu peguei aqui. O que acha do Cássio no Cruzeiro? Eu acho que não. Eu não pagaria R$1 milhão num contrato de 3 anos em um goleiro que aparenta estar decadente. O Cássio é grandioso, um dos maiores goleiros da sua geração, um dos maiores ídolos, porque foi muito decisivo no Corinthians, pegador de pênalti, cara de personalidade, acho que um líder também, mas o tempo passa para todos, né? E o Cássio já me parece que há algum tempo vem falhando mais do que antes, menos potente, com menos reflexo, esse tipo de coisa. A não ser que o Cruzeiro tenha muitos milhões para sair gastando de salários por aqui, por ali, para os próximos reforços, aí tudo bem, é o que eu já falei com vocês antes, né, de ter um pai rico e tal, e não é exclusividade do Cruzeiro, né, a maioria dos clubes do Brasil hoje tem isso, então é o jogo que está todo mundo jogando, mas aparentemente o Anderson está indo bem, eu não sei se é uma posição tão carente assim, e eu não sei se com R$1 milhão por mês de salário, 3 anos, então 36 milhões de reais, o Cruzeiro não conseguiria um goleiro para mais futuro, para menos, eu não quero falar decadente, mas no final das contas é isso, né, do que o Cássio. Tem o caso do Fábio, por exemplo, né, que saiu do Cruzeiro numa situação parecida, foi para o Fluminense e deu super certo no Fluminense. Foi um jogador muito importante na conquista da Libertadores do ano passado. O Cruzeiro pode estar tentando repetir um efeito Fábio, pode ser, e até mais jovem, né? O Cássio é mais novo do que o Fábio, pode ser e pode dar certo. Eu não sei quanto dinheiro o Cruzeiro tem para investir. Estou simplesmente pensando que R$1 milhão para um jogador dessa idade, que não está no auge da sua forma, não me parece o melhor negócio. Mas se tiver muitos milhões mais para investir, tudo bem. Davi Dantas, 9870. Quais seriam as melhores vendas para o Barcelona hoje? Rafinha, De Jong e Araújo? Eu acho que não precisa vender 3, tá? Vão ter mais perguntas aqui sobre vendas do Barcelona, se é necessário ou não. Acho que tem alguma coisa sobre a Nike também que alguém me perguntou aqui. Mas esses são os jogadores com mais mercado e com maior valor de mercado também. O Rafinha se valorizou aqui, né? Chegou por 58 milhões, hoje ele vale mais do que 80, é o que se fala. O Ronald Araújo também é um zagueiro desses da casa de 100 milhões. E o De Jong também, pela posição, pela idade dele, o De Jong também pode valer mais do que 60 milhões de euros. São os jogadores mais caros que o Barcelona tem se não quiser se desfazer de um Lamine Yamal, que sabe, sei lá, o que esse diamante pode ser, do Pau Cubarsí, do Gavi, do Pedri, que são ainda mais jovens. Então, são os 3 mais vendíveis, sim. Desses aqui,
se eu pudesse escolher qual vender e tivesse uma proposta que o jogador aceitasse e tal, para mim o menos importante é o Frenkie de Jong. O Frenkie de Jong machucou contra o Real Madrid e a gente vê que nos próximos jogos não fez muita diferença se ele estava ou não no time, né? Eu acho ele muito bom jogador, mas não se nota o fator de Jong nos jogos. Isso que eu acho o problema dele desde que ele chegou. Ele sempre foi muito bom, ele sempre tem grandes momentos, algumas grandes partidas, mas não se nota o efeito Frenkie de Jong. Desde que o Rafinha foi para meia ponta esquerda, para mim o Rafinha tem sido, pelo menos ofensivamente, o melhor jogador do Barcelona. Está jogando muito bem. Claro que o Lamine Yamal gera toda essa expectativa, e tem que gerar mesmo, porque ele ainda tem 16 anos, mas o final de temporada do Rafinha é melhor. E o Lewandowski saiu em 4 dos 5 últimos jogos, e o Rafinha está jogando também melhor que o Lewandowski, muitas participações em gols, participações em jogadas construídas, né? Então, não é a posição ideal. Ele já deu uma entrevista para mim dizendo que não gosta de jogar na esquerda, mas se precisar ajuda. E eu acho que ele está indo muito bem. E o Ronald de Araújo não está terminando bem a temporada, é um zagueiro com coisas a melhorar, mas é um zagueiraço, para mim, um dos 5 melhores zagueiros do mundo. Capacidade que ele tem de bloquear, de ler a área, de jogada aérea, de velocidade, é muito grande. Mas teve um erro muito importante contra o Paris Saint-Germain e depois um erro aqui e ali que fez com que ele termine a temporada com umas sensações, né? Mas eu acho um zagueiraço. Desses 3 aqui, eu acho que o Barcelona vai precisar vender para comprar. E se tivesse que vender um, eu colocaria o Frenkie de Jong primeiro à venda do que os outros 2. Caramba, que nome grande. Eu quero ler o seu nome todo, porque você se esforçou para colocar. Efedexi Gualaita Lo X mais B. Efedexi Guailatoshi mais B. Sei lá. É uma menina, é uma foto de uma menina, pelo menos. Você deve ter muito trabalho para passar seu Instagram para os outros. Mas ficou muito engraçado. Isso que deve ser um princípio ativo de algum remédio. Enfim. Como a torcida repercute a situação do VR? Então, a torcida não liga muito pro vale-refeição, né, dos jogadores. Querem que ele saia ou estão tendo paciência? Não, acho que a torcida está tendo paciência com o Vitor Roque. Eu acho que é muito mais de imprensa e de torcida brasileira à pressa do que da torcida aqui do Barcelona. Acho que existe uma expectativa para que ele jogue, se ele vai dar certo ou não, mas aqui eu acho que não vem, a gente não percebe assim na torcida do Barcelona um imediatismo grande. Existe uma apreensão grande que se tenha gastado um dinheiro muito grande por um jogador que não se sabe se vai dar o resultado ou não, pelo que ele mostrou até aqui. Mas esse inconformismo de que por que não joga, que o Xavi não gosta dele, que é alguma coisa pessoal, isso é exclusivamente, ou pelo menos pelo que eu percebo, dos torcedores brasileiros mais ansiosos. Aqui todo mundo entende que é 18 anos, acabou de chegar, que é muito novo, que tem outros jogadores na frente, mais adaptados. Todo esse conto que eu já contei para vocês 1 milhão de vezes. Então existe expectativa, assim, a torcida gosta dele, a torcida canta música para ele, né? Tem uma música que era do Cliver, que eles cantam para ele agora também. Tem expectativa e acho que aqui tem muito mais paciência do que a gente percebe em imprensa e em torcedores do Brasil em relação ao Vitor Roque. Cir, ou então Ciruva Edu. Deve ser Cir, deve ser Edu Ciruva, né? Tá aqui, Ciruva Edu. Boa tarde, MB. Você faz cardio todos os dias? Se sim, antes ou depois da musculação? Não faço todos os dias. Dia que eu malho perna, por exemplo, eu não faço, porque a perna já fica muito desgastada para fazer cardio depois. E dia de... Aí eu tenho 3 fichas, né? A, B e C. Dias de A e B eu costumo fazer. Eu tento fazer todo dia, mas acabo fazendo, sei lá, 3 vezes por semana. Aí tem um dia que eu só saio para correr. Hoje, por exemplo, eu vou jogar pádel, então hoje eu não fui malhar. Mas normalmente depois da musculação. Eu não sou profissional disso, tá, gente? Estou simplesmente passando o que o Rafael Personal, que é quem me passa os meus treinos, me passa. Que se você quer, por exemplo, queimar gordura, é melhor você fazer o cardio depois da musculação, porque você vai ter gastado as suas reservas de energia durante o treino, né? Você vai ter que colocar energia para treinar, então você vai ter menos energia, menos carboidratos, entre aspas, para queimar depois que você já tiver malhado. Então você vai queimar mais gordura já no treino de cardio. Se você faz o cardio antes, você vai gastar o seu carboidrato no cardio e depois vai ser mais difícil recrutar energia para fazer a musculação com qualidade. É o que me disseram, eu não sou minimamente formado em educação física, mas eu acredito. Então, o Rafael estudou para isso, ele
tem conhecimento, é o que ele me passou, e eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Por que eu tenho que fazer o cardio depois e não antes? Aí ele me explica, aí depois eu venho aqui e explico para vocês. Retu_Nitran. Eu sempre gosto, depois que eu vejo um nome muito diferente, de ler ao contrário para ver se a pessoa quis fazer um jogo de letras. O que você acha da paralisação do Brasileirão? Salve Marcelito e Hip Antero Greco. Pois é uma pena, né? A perda do Antero, do Silvio Luiz e do Washington Rodrigues, o Apolinho. 3 grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro foram muito importantes para gerar um jornalismo mais divertido, mais leve, que se comunica melhor e tiveram uma importância muito grande na história do nosso jornalismo. Cara, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre a paralisação do Brasileirão. Eu acho que agora precisava parar. Não pode que os times do Sul fiquem com muitos jogos a menos do que os outros. É muito prejudicial depois para como que isso vai andar. A tabela ia ficar toda monstrenga, com alguns times com 2 jogos a menos, com os do Sul com 3, 4 jogos a menos, outros com um número de jogos corretos, porque não teriam enfrentado os 3 times gaúchos. Então, pela parte prática do Brasileirão, eu acho que deveria parar. Tem uma outra coisa que é o sentimento que se existe hoje no Brasil, se estamos com clima para isso ou não, a questão humanitária, que eu também acho que deve ser levada em consideração. E a terceira coisa é o que vai ser, né? Então, assim, parar por 2 semanas eu acho excelente. Que pare por 2 semanas até a gente entender para onde que a coisa está indo. Se o nível da água vai baixar, se vai ter como os clubes treinarem. Por exemplo, eu vi que o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, só deve receber voos em setembro, né? Então, como que os times vão sair do Rio Grande do Sul para jogar? Como que os outros chegariam ao Rio Grande do Sul para jogar ali, se fosse possível, recuperar gramado, essas coisas da Arena do Grêmio, do Beira-Rio. Me parece que o Alfredo Jaconi não sofreu tanto, né? Em Caxias. E também o centro de treinamento dessas equipes. É justo que essas equipes disputem um campeonato fora do seu estado? É justo para os outros também que elas não possam ser rebaixadas e tal? Então, tem muitas perguntas que eu não sei a resposta. E muito humildemente venho aqui dizer que eu não sei. A única coisa que eu sei é que agora sim deveria parar. Por 2 semanas até a gente ter um pouco mais de clareza para responder essas perguntas que eu não tenho resposta e que acho que tem muita gente muito mais envolvida que terá muito melhor do que eu. Mas eu acho que essa paralisação de 2 semanas até demorou para acontecer, poderia ter acontecido 1 semana, 10 dias ou 15 dias antes, mas era importante mesmo que parasse um pouco para que as coisas se restabeleçam. Eu também gostei muito da atitude de alguns clubes doando a renda dos jogos ou colocando QR Code nas camisas para ajudar os afetados pela chuva no Rio Grande do Sul, né? O Galo, por exemplo, fez um treino para 30 mil pessoas e tal, teve renda do jogo do Cruzeiro, de outros jogos também, que eu vi que foram destinadas. Se você está assistindo, se você está assistindo esse vídeo, é claro que você está assistindo esse vídeo, mas você que está assistindo esse vídeo, se você puder ajudar, continue ajudando, tá, gente? Com dinheiro para instituições que estão lutando na linha de frente lá no Rio Grande do Sul, com doações, vai ser muito importante continuar. É um desastre muito grande, são centenas de milhares de pessoas afetadas. Cara, é como se fosse uma cidade grande inteira de pessoas afetadas. Muita gente tem condição de, mesmo afetada, seguir adiante, muita gente não. Então vai ser muito importante que todos ajudem. Se o poder público poderia ter feito alguma coisa diferente, se ainda pode estar trabalhando melhor, isso é uma outra questão. Se a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. E depois o que a gente tem que fazer na hora das eleições, ver o que cada um, né? Prefeitura, Estado, governo, deputados, vereadores, senadores. Aí depois sim a gente tem que chegar às conclusões de quem é que ajudou na esfera pública, melhor ou pior, e votar ou não votar nessas pessoas de novo. Mas o nosso papel como cidadãos nesse momento é ajudar, simplesmente. É dar o nosso grãozinho de areia para ajudar e depois entrar na parte política da coisa. Porque eu estou vendo muita gente que está receoso de ajudar nesse momento por uma insatisfação política com o que foi feito ou não foi feito. Calma, primeiro a gente ajuda e depois, na hora das eleições, a gente dá o nosso veredito sobre se foi certo ou errado toda a gestão do antes, o durante e o depois as chuvas no Rio Grande do Sul. O Henri, PSD. Fala, Marcelo, tudo bom? Beleza. Próxima pergunta, tô brincando. O que acha dessa história da Premier League sem VAR? O Henri, PSD, essa é uma baita pergunta, vale quase que um vídeo só pra ela. Eu acho uma doideira, cara. Eu acho uma doideira. E tem muitas perguntas sobre isso. Para quem não viu, no dia 6 de junho agora, os 20 clubes da Premier League vão votar se na próxima temporada vão abolir o VAR ou não
da principal competição nacional do mundo, né? Assim, é o torneio de clubes mais assistido em esfera nacional e não internacional, como a Liga dos Campeões, a Libertadores e outros torneios. E é a de maior prestígio também. Tem que votar pelo sim, pela extinção do VAR, 14 dos 20, tem que ter 70% dos votos. Eu acho uma doideira. Hoje em dia, quando tem um Brasil e Espanha, um amistoso sem VAR, a gente precisa de 90 minutos para pensar como o futebol pode ser injusto se ele não tem oportunidade de uma correção a algo que o olho humano não viu. O VAR comete erros, na verdade o VAR não comete, né? As pessoas que estão trabalhando cometem erros com ou sem VAR, com ou sem as imagens, e sempre podem acontecer. Agora, são menos erros, né? O que você tem que fazer em tudo na vida é minimizar a margem de erro das coisas. Os erros vão continuar acontecendo sempre, para um lado ou para o outro, sempre vai ter erro. Avião cai. Para um avião cair tem que acontecer muitos erros. Por que avião cai pouco? Porque a margem de erro é muito pequena. Porque se cercam de todos os lados para diminuir a margem de erro. Então, o que a Premier League deveria estar lutando, que todos devem lutar, é para melhorar o VAR, melhorar as ferramentas, melhorar a tecnologia e não acabar com ela. Porque hoje você pode ter, são 380 jogos na Premier League por temporada, você pode ter 40 jogos, que é bastante, é 10%, que o VAR trabalhou mal. Agora, sem o VAR, você vai ter, cara, 70, 80% dos jogos com algum erro de arbitragem que 5 segundos de VAR resolveriam. Eu sou absolutamente contra o que estão fazendo. Se fizerem, eu acho que vai ser muito bom para que depois eles voltem atrás e vejam que não é isso. Agora, vai que dá certo, né? Tem uma história da FIFA também, né? Querer colocar o desafio, que os clubes poderiam pedir 2 vezes por tempo e tal, como acontece já no vôlei, no tênis também. Pode ser uma também, para não ficar parando toda hora, né? Enfim, até pode ser uma também. Mas aí eu acho que seria usado como estratégia de jogo. Eu não gostaria que o VAR fosse uma estratégia dos clubes. Acho que ele tem que ser uma ferramenta de justiça, simplesmente. Se tiver que entrar 10 vezes e corrigir 10 lances, tá tudo certo. Se não precisar entrar nenhuma vez e os clubes pedirem ele 2 revisões para parar jogo, para ganhar tempo e tal, tá mal utilizado. Então, eu simplesmente quero que o futebol seja o mais justo possível. Que seja o futebol é dos jogadores, o jogo é dos jogadores. Não é dos árbitros, não é dos técnicos, não é dos jornalistas, o jogo é dos jogadores. Quanto mais os jogadores possam decidir os jogos, mais favorável eu sou. Fernandes B. O acordo com a Nike pode evitar a venda de um jogador importante? Era o que eu estava falando aqui antes sobre os vendáveis do Barcelona, né? Até onde eu sei, não. O possível acordo com a Nike, que não está formalizado, mas a Nike faria ao Barcelona uma proposta de renovação pagando mais do que ela paga hoje, né? Hoje está pagando cerca de 42 milhões, mais os royalties. Era um acordo de 52, mas como o Barcelona está tendo um desempenho esportivo aquém do esperado, existia já uma possibilidade de punição, entre aspas, nesse sentido. E chegaria a um acordo de quase 70 milhões, alguma coisa assim, mais os royalties. Não é que o Barcelona... Evitar a venda de um jogador é o seguinte, o Barcelona talvez precise vender para poder comprar. E o acordo com a Nike não seria o suficiente para isso. A gente ainda não sabe qual que vai ser a situação do fair play, se vai ter a regra do 1 para 1. Se tiver a regra do 1 para 1, o que vender pode usar para comprar. Mas não me parece que esse novo acordo com a Nike, não sei se vai sair a tempo já de entrar no orçamento da próxima temporada, que seja robusto o suficiente para fazer com que o Barcelona possa contratar, sei lá, Zubimendi por 60 milhões, Nico Williams por 50 milhões, sem vender algum jogador. Acho que não. Acho que para reforçar de fato o time, 2, 3 posições com muito boas contratações caras, vai precisar sim vender alguém. Vai precisar trocar jogadores. E se não trocar assim, ó, eu te dou o Ferran Torres, você me dá o, sei lá, Nico Williams. Não. Que jogadores saiam, que deixem dinheiro no cofre, que abram espaço em folha salarial e que outros venham. E eu acho que essa é a intenção, tá? O Xavi deu a entender já isso em alguma entrevista, que o objetivo é melhorar o plantel para a próxima temporada, mas trocando o plantel. Também não é simplesmente chegando jogadores, mas que alguns saiam também vai ser importante. Vinícius Mizzi. Borussia tem encaixe contra o Real? Tem. Os times da Bundesliga nessa Champions deram trabalho para o Real Madrid, né? O Union Berlin deu... Como que foi o Union Berlin em Madrid? Eu acho que deu menos trabalho, né? O Union Berlin já estava bastante mal e tal.
Mas o Real Madrid já jogou contra o Union Berlin, o Leipzig e o Bayern, né? Só falta o Dortmund dos alemães. Não perdeu de ninguém, também é verdade. Já jogou contra o Union Berlin na última rodada, já ele classificado e o Union Berlin já eliminado. Uma temporada do Union Berlin que foi um sonho participar da Champions, mas foi muito irreal para as condições do time. Contra o Leipzig, o Real Madrid teve muitos problemas. Aquele gol anulado com impedimento, que o cara estava atrás do Lunin no primeiro lance do jogo lá em Leipzig, e um gol do Brahim tirando um coelho da cartola, um jogo que o Real Madrid sofreu uma barbaridade. E no Santiago Bernabéu, um empate 1-1, com o Leipzig sendo muito perigoso no primeiro, no segundo tempo, e aos 47 do segundo tempo, o Dani Olmo colocou uma bola na trave. Contra o Bayern foi como a gente viu, o Real Madrid estava eliminado até os 44 do segundo tempo. E contra o Dortmund acho que também tem encaixe, porque é um time que deve tentar se defender como fez contra o Paris Saint-Germain, com os pontas ajudando muito os laterais para bloquear o lado do campo, com Sabitzer, Brandt e Henrique Can pelo meio para bloquear o meio também, para dar pouco espaço para o Real Madrid, pouco espaço para o Real Madrid correr, que é algo que esse time gosta de fazer muito, uma defesa muito fechadinha, pouco espaço entre as linhas para infiltrar, que é uma coisa que o Real Madrid também faz muito bem, jogadores trocando de posição e puxando marcação dentro da área, entra Mendy, entra Carvajal, Bellingham, Valverde, entra muita gente que em teoria não deveria estar ali, né, pelas posições que ocupam dentro de campo, em teoria eles não deveriam entrar na área e eles entram, isso confunde marcação, puxa a marcação, resolve jogada porque os caras fazem os gols entrando nessas posições, e acho que o Dortmund vai estar muito atento a isso, esteve muito atento a isso nos jogos contra o PSG, e é um time rápido para contra-atacar, muito rápido pelos lados do campo, com Füllkrug, que também é um jogador que bola em espaço, ele pode receber bem na frente, como fez contra o Paris Saint-Germain também. O Dortmund gosta de jogar bolas longas, como eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês. Encaixe tem, mas eu também já falei com vocês uma porrada de vezes que nisso daqui, no campinho tático, todo técnico ganha do outro. Então, o Ancelotti sabe como ganhar do Terzic e o Terzic sabe como ganhar do Ancelotti. Em campo tem que ver se os jogadores são capazes de performar. E em campo o Real Madrid tem melhores jogadores para performar do que o Borussia Dortmund. Então, o plano tático pode ter encaixe, pode ser bom, só que a qualidade individual dos jogadores pode fazer com que o Real Madrid destrave os nós, desate os nós na verdade, e que entre na defesa do Dortmund. E aí se faz 1 ou 2 gols, eu acho que fica muito montanha acima para o Dortmund conseguir buscar. Mas vamos ver. Os times alemães, como transicionam muito rápido e são muito bons de duelos, porque são times muito físicos, o Leipzig, o Dortmund principalmente, o Bayern de Munique conseguiu fazer isso também, mas não é nem tanto essa característica do Bayern, são times que dão encaixe contra o Real Madrid. Geisel Monteiro. Você acha que o Pedro do Flamengo ainda tem mercado na Europa? Ele é muito diferente para o FUTBR, melhor centroavante. Também acho o Pedro muito bom, mas eu acho que ele não tem mais mercado na Europa em grandíssimo e altíssimo nível, né? Assim, o Bayern de Munique precisando de um centroavante, sei lá, o Barcelona, o Real Madrid essa temporada que jogou sem centroavante. Acho que não vai por aí não, mas se a Real Sociedade precisasse, por exemplo, de um centroavante, eu acho que o Pedro seria um bom nome, só que ele tem mais a ganhar ficando no Flamengo, né? Uma potência no Brasil e na América do Sul do que jogando num clube mediano da Espanha. Então, para voltar para a Europa, para jogar num clube mediano, eu acho que nem por salário, nem por ambição esportiva ele deveria vir. E nos clubes grandes, eu acho que os clubes já passou esse bonde para o Pedro. E eu também acho que ele não seja talvez bom o suficiente para os grandes clubes europeus. Não é rápido, físico, não tem explosão suficiente para isso. Não vejo essas características nele que para competir são muito importantes. Então eu acho que o melhor para ele é realmente ficar no Flamengo. O futebol brasileiro e sul-americano, o sul-americano melhorou neste momento por conta do brasileiro, mas o futebol brasileiro eu acho que melhorou a um nível econômico e técnico que se não é para vir para os grandes clubes europeus, não vale a pena vir para a maioria dos jogadores. Então, para vir para uma Real Sociedade, por exemplo, para a Fiorentina, para o Borussia Dortmund, para muitos desses jogadores não vale, porque vão ter melhores condições técnicas e econômicas jogando no Brasil. O Dortmund talvez não seja um bom exemplo, mas os outros sim. Ti Barcelos, a Libertadores perde a graça com a supremacia dos times brasileiros? Para mim, pessoalmente, sim. Porque parece uma grande Copa do Brasil, né? No ano passado chegou o Boca, mas chegou como chegou, mas a gente já viu assim, semifinais com 3 brasileiros e oitavas e quartas de finais com muitos brasileiros, porque hoje realmente isso é um mérito dos brasileiros. Eles trabalharam muito bem, eles ganham muito mais dinheiro e eles conseguem fazer futebol melhor, assim, fazer melhores times. Os times brasileiros hoje, os bons times brasileiros estão bem administrados mesmo, eles podem cometer os erros deles e tal, mas eles têm coerência futebolística.
o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense na temporada passada, eles conseguem montar bons jogadores e montar um grupo de jogadores, um bom time com esses jogadores. E os outros times da América do Sul não, né? O Boca está muito atrás, o River, depois da saída do Galhardo, deveria ter uma baixa mesmo normal. E os times de Colômbia, Uruguai, até o Independente Del Valle ultimamente foi bem, né? Mas o normal é que esses times estejam muito abaixo. Então virou realmente uma supremacia muito grande dos brasileiros, eles estão muito acima dos outros. E às vezes eu tenho a impressão que ganhar a Copa do Brasil é até mais difícil que ganhar a Libertadores. Porque na Copa do Brasil estão todos os brasileiros que estão na Libertadores e mais alguns muito bons que não conseguiram chegar na Libertadores naquele ano. Então, perder a graça não, porque todo mundo comemora igual, mas eu acho que perdeu o legal da Libertadores, que era o enfrentamento contra times de outros países e tal, e a força e a tradição e a expectativa que isso gerava. Jefferson R.L. Em algum futuro pretende voltar a BH e trabalhar internamente no Cruzeiro? Salve. Em algum futuro, talvez. Talvez, por que não? Né? Já tive alguma conversa sobre isso recentemente. Não andou e tal, mas algum dia. Não é uma má ideia para o futuro, não. Não é de tudo uma má ideia, não. Eu não sei quanto tempo mais eu vou querer fazer o que eu faço, já falei com vocês, né? É muito tempo, só cobrindo Barcelona e cobrindo futebol europeu são 9 anos. É muito legal, eu adoro. Eu não sei o que eu faria de diferente, mas em algum momento eu vou parar. E aí eu não sei se eu vou ir mais para um lado de análise, para um lado de trabalhar dentro de um clube, fazer o que no jornalismo, fora do jornalismo. Mas em algum momento não muito distante, eu acho, eu vou parar de fazer não muito distante, assim, alguns anos, eu vou parar de fazer o que eu faço. Leonardo _ Crasete, que deve ser um crate, e ele quis ser estiloso. E aí, Marcelo, pensa em como vai ser a vida quando for mais velho e não tiver filhos e netos? Eu acho que vai ser igual a vida de quem tem filhos e netos, só que sem filhos e netos. Não sei, uma pessoa que tem filhos e netos, ela faz o que no final de semana? Ela almoça com a família, ela almoça com os filhos? Eu vou almoçar com a minha família sem levar meus filhos e netos e eu vou, sei lá, andar de bicicleta no parque. Eu posso andar de bicicleta sem meus filhos e netos. Eu acho que é um mau pensamento querer colocar pessoas no mundo para que você se ocupe quando você for mais velho. Sabe, para você ter alguém para cuidar de você. Não, é um pensamento egoísta, porque o seu filho tem a vida dele e ele pode não querer cuidar de você. Ele pode querer sair do país, como eu saí. Já pensou se os meus pais tivessem querido me ter? Meus pais nem fazem isso. Mas tivessem querido me gerar para que eu cuidasse deles quando eles fossem mais velhos. Meus pais são jovens ainda, eles têm 60 anos. Mas, cara, eu tô fora do país há 9. Então, o que? É uma decepção para eles o que eu me tornei? Eu acho que não. Eu acho que sou uma pessoa boa, eu tenho um trabalho legal, eu sou bem sucedido, enfim. Então, eu acho que é um ato de egoísmo ter filhos para que você não fique um velho solitário. Eu não sei se é nem o que você quis dizer aqui, tá, Leonardo? Eu não tô numa respostinha para você, não. Mas eu nunca quis ter filhos. E esse motivo, mais ainda, sabe? Para não ser um velho solitário. Porque eu posso ser um velho solitário tendo filhos. E aí acho que seria uma frustração muito grande. E eu posso não ser um velho solitário não tendo filhos, né? Eu posso ter o meu grupo do dominó aí, que ninguém vai segurar. Sem contar que hoje as pessoas custam a ficar velhas. Pô, eu fui jantar com meu tio aqui outro dia. Eu fui um dia para Paris só para jantar. Coisa de rico. E só o fato de eu contar isso já mostra que eu não sou rico, né? Mas estavam meu irmão e meu tio em Paris e eles ficaram por muito tempo, só que com o Champions eu não conseguia. Então, assim, na última noite deles em Paris, eu peguei aqui um voo de tarde em Barcelona, fui em Paris, jantei e voltei no outro dia de manhã. Meu tio tem 75, 77 anos, meu irmão é 2 anos mais velho do que eu. E ele passou 10 dias passeando, ele, a mulher, meu irmão e a mulher do meu irmão. 10, 15 dias passeando, andando pra cima e pra baixo, bebendo, comendo, tudo normal. 75, 77 anos. Inclusive, meu tio foi jogador de futebol profissional, chegou a jogar no Guarani, nos anos 70. Então, é o que eu quero. O que eu quero pra minha velhice é ser igual meu tio, ter 70, 80 anos, tá viajando pra cá e pra lá, andando e me divertindo com pessoas 30 anos, 40 anos mais jovens do que eu. Se eu tiver condição de fazer isso, tô muito feliz. Por acaso, meu tio tem filhos, tem netos já, e tá se divertindo sem eles. Rafael _ Palheiros.
Eu já estou na fase que já tem muita pergunta off Barcelona e off futebol, se vocês perceberam. Fala, MB. Você paga faxineira ou você mesmo limpa a casa? Um abraço, te admiro muito. Rafael, uma vez por mês, mais ou menos, eu chamo a Cássia, que é uma amiga querida, ela é demais porque ela chega, a gente passa às vezes meia hora, quase uma hora conversando e depois ela começa a limpar e tal. Mas ela vem aqui uma vez por mês, ou assim, 45 dias, 60 dias ela vem aqui, porque de vez em quando tem que dar uma geralzona que eu não consigo, que eu não... Ou por tempo ou por habilidades eu não consigo. Então ela vem e dá uma revitalizada na casa. Mas o dia a dia eu consigo manter bem. E eu gosto de serviço de casa. Eu gosto muito de lavar louça, varrer. Hoje mesmo passei a manhã assim, varrendo a varanda e tal, acompanhando a entrevista do Xavi, meio que fazendo outras coisas enquanto estou fazendo serviço de casa. Eu não gosto de trocar roupa de cama e de lavar roupa. São duas coisas que eu não gosto de fazer. Mas eu faço porque tem que fazer, né? Chega uma hora que acaba a cueca, não tem jeito. Mas todo o resto eu faço de boa. Não faço bagunça, não fica louça, não fica lixo, não faço sujeira no banheiro. Então, minha casa é bem limpinha, bem limpinha. Eu sou bastante aciado e eu gosto de limpar. Eu gosto até já de comprar produto de limpeza e escolher o cheirinho, se é mais ou menos útil e tal. Eu me dou bem com isso. Sander Gustavo, o Real Madrid é muito favorito para o jogo contra o Dortmund ou está equilibrado? Futebolisticamente ele é muito favorito, tá? Se a gente for pegar um campeonato de longo prazo, se eles se enfrentarem 10 vezes, é muito favorito. Tem uma questão aqui que é um jogo só, então isso reduz um pouco. Em um jogo só, uma aleatoriedade pode acontecer. E é uma final. Só que eu acho que o fato de ser uma final, o Real Madrid deve sentir menos do que o Dortmund. Eu acho que na temporada passada era a segunda final do Manchester City, era um clube que estava almejando isso há muito tempo e ele chegou muito favorito contra a Inter, pelos aspectos futebolísticos, né? A Inter desta temporada foi muito melhor que a da temporada passada em regularidade. Então eu acho que o Manchester City sentiu o peso da final, o peso de todas aquelas temporadas quase chegando, dominando a Inglaterra, não dominando a Europa, o peso de ser o favorito. E a Inter fez o jogo dela, que era já muito maduro na temporada passada. O Real Madrid dessa temporada não, acho que o Real Madrid estufa o peito e amedronta quem vem na frente dele. E o Dortmund é quem não está acostumado a chegar, com jogadores muito menos experientes para esse tipo de coisa. Os do Real Madrid são curtidos em 1000 batalhas, então isso dá ainda mais favoritismo ao Real Madrid. Mas como eu disse já em outros vídeos, a graça para mim é o Dortmund que resistiu a uma fase de grupos muito dura, resistiu ao Atlético de Madrid, ganhou as 2 vezes do PSG. Esse time está resistindo, embora ninguém ou quase ninguém espere. Eu, por exemplo, não esperava nenhuma dessas coisas, tá? Não esperava que passaria da primeira fase, não esperava que passaria do Atlético e não esperava que passaria do Paris Saint-Germain. E não tem nenhuma vergonha de admitir que errei todas. E eu acho que não vai resistir ao Real Madrid, mas a graça do futebol é essa. É se os times vão resistir ou não, se vai acontecer ou não, se eles são capazes de fazer de novo ou não, se são capazes de se superar ou não. Por isso que o futebol é tão legal. E eu acho que por isso que essa final tem um quê de muito interessante e que pode gerar uma tensão muito boa para ver. Se o Real Madrid faz 2-0 com 20 minutos, aí tudo bem. Vira uma final protocolar para um 15º título europeu do Real Madrid. Mas o jogo pode ficar no longo, e vamos ver o que vai acontecer nele. Luazito. Se Dortmund ganhar a Champions, breja e hambúrguer grátis em Cabrona. O Luan, que me mandou aqui a mensagem, é um brasileiro, para quem está me assistindo e for aqui de Barcelona. Ele abriu aqui perto do Parque do Norte, da Estação do Norte, aqui em Barcelona, Estació del Nord, para falar certo e não aportuguesado, uma hamburgueria muito boa que chama La Cabrona. E fui lá no sábado passado. Teve um samba beneficente para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Fui com os meus amigos e depois a gente passou ali para comer um hambúrguer. Bom, mais bom, viu? Luan, você está de parabéns. E o cheesecake o tiramisu, cheesecake, agora nem lembro, de doce de leite também estava um absurdo. Voltarei. Queria ter voltado essa semana, não consegui. Mas voltarei em La Cabrona e já deixo aqui a indicação para quem quiser ir, vá. É um hambúrguer muito bom mesmo. Lucas35, colocou 3 vezes depois. Quais eram seus pontos fortes e fracos no começo da carreira? Abraços de Contagem. Pô, um abraço para o pessoal de Contagem, especialmente do bairro Eldorado, especialmente ainda da Rua Tubira, que foi onde eu morei. Morei até os meus 11 anos, até 97.
Eu acho que no início da carreira o meu ponto forte era ambição. Eu sempre fui muito ambicioso e ser carudo. Eu dava cara, eu dava opinião, eu participava de conversas, eu queria conversar com gente muito maior do que eu, queria conversar com Lédio Carmona, com PVC, com, assim, os meus ídolos e mostrar serviço, mostrar serviço, mostrar serviço. Então eu era ambicioso, eu era constante, eu sempre estava, eu piquei pedra mesmo para fazer, como já disse para vocês, em uma posição de privilegiado, né? Porque eu era capaz de fazer um estágio não remunerado, o meu pai me pagava a gasolina do carro, eu estudava de manhã, então me dava a oportunidade de trabalhar de tarde e de noite e tal. Então, enfim, tenho total noção de que eu fui muito privilegiado na minha jornada, mas eu era a minha parte, eu não podia me desprivilegiar. Então, a minha parte, que era ser muito disciplinado, constante, dedicado, isso eu fui. E eu era muito ambicioso e carudo. Então, assim, eu sempre achava que eu poderia fazer as coisas. E eu acho que isso gerava o meu ponto fraco, que eu acho que eu era arrogante no meu início de carreira. Eu me achava muito, eu me achava em posição de criticar os outros, tanto os jornalistas como os profissionais do meio futebolístico, sem saber absolutamente nada sobre isso. Tanto que hoje vocês veem aqui, eu dificilmente critico um técnico falando o técnico errou. Eu falo que o que o técnico fez não deu certo. Porque quem sou eu para falar que alguém que vive futebol errou ou acertou? Acho que hoje eu me coloco numa posição muito mais inferior e abaixo a cabeça e escuto com atenção, e eu acho que isso me faz melhorar, inclusive, hoje. Acho que hoje eu sou mais humilde mesmo, embora eu acho que eu não pareça muito humildezinho, mas eu acho que eu sou mais humilde hoje de querer escutar o que as pessoas do meio do futebol, os jogadores, os técnicos, os dirigentes falam e tentar absorver aquilo ali, porque essas pessoas eu acho que sabem mais do que eu, elas vivem de dentro. Eu acho que a gente como jornalista tem pouca informação. Quem vive o futebol de dentro tem muito mais informação, informação de muito mais qualidade que a gente. Então, eu sei que acho que tem até uma pergunta aqui sobre ser referência e tal. É meio isso, assim, sabe? Não seja arrogante. Seja confiante, seja ambicioso. Acho que tudo isso é bom, mas existe uma linha que é tênue, que você vai acabar tendendo a cruzar ela em algum momento. Mas abaixar a cabeça, ouvir e ver o que as pessoas podem te acrescentar me ajudou muito. Inclusive outros jornalistas. Tem muitos jornalistas que eu não gosto, entre aspas, assim, que eu não tenho o mesmo estilo, que eu não tenho a mesma forma de pensar ou de trabalhar, mas que eu gosto de ver como está se comunicando. Como que se comunica, como que fala, como que atinge o público, porque no final das contas isso é uma grande comunicação, né? A gente tem que se comunicar bem. Então, tudo que eu posso ver, aprender e pescar coisas hoje, eu faço. Antes eu me achava aqui e que eu podia olhar as pessoas de cima para baixo, porque eu já entendia mais do que elas. Aí depois, com o tempo, eu começo a perceber. Não é que eu entendia mais do que elas, é porque eu sabia a linha que eu queria seguir. Só que eu fui arrogante nessa a imaturidade, né? 20 e poucos anos e tal, a gente é bastante imaturo ainda. Não que hoje eu seja maduro, mas eu era bem mais imaturo do que hoje. Nutri Preto. E é uma foto toda em preto. O Neymar e o Luiz Henrique se davam bem no Barcelona porque ele não quis ele no Paris Saint-Germain. Não acho que tenha sido algo pessoal o Luiz Henrique não querer o Neymar. Eu acho que foi algo técnico, né? Neymar se machuca muito, tinha um preço muito alto para o Paris Saint-Germain. Luiz Henrique queria um time mais agressivo, mais jogador e tal, e abriu mão do Neymar por conta disso. Mas em Barcelona eles tiveram altos e baixos, assim. No final da etapa do Luiz Henrique por aqui, se noticia que teve um treino que o Neymar teve algum ato de indisciplina e que o auxiliar do Luiz Henrique, o Juan Carlos Unzué, hoje o filho do Unzué trabalha com o Luiz Henrique, falou, você vai acabar igual o Ronaldinho, né? Porque o Ronaldinho acabou decadente e tal, enfim, teve essa frase durante um treino por aqui. Não acho que tinha um grandíssimo feeling entre os dois e tal, o Luiz Henrique acho que sempre entendeu a qualidade técnica do Neymar, porque ela é indiscutível e sempre soube utilizar muito bem essa qualidade técnica, e optou por não tê-lo no Paris Saint-Germain. Não sei nem se teve alguma coisa a ver aqui com o Mbappé, né, como muita gente fala, que o Mbappé escolheu quem ficava, quem saía, até acho que pode ter tido. Você querer focar em um jogador, entregar para ele os melhores companheiros para aquele jogador render mais, acho que pode ter tido alguma coisa disso. Ou pode ter sido que o Luiz Henrique entendia que para a forma do time dele jogar, o Neymar não cabia, porque o Neymar é tão bom que você tende a fazer um time meio que em torno dele. Quando o jogador se machuca 50% dos jogos,
em uma base de tempo que você já pode levar com que aquilo ali deve acontecer de novo, que eram 6 anos, fica difícil contar com esse jogador. E acho que foi por isso que ele talvez tenha escolhido não contar com o Neymar essa temporada. Christian. Eu achava que ia sair de vídeo, não. Só Christian mesmo. Christian Penido. Dê dicas de rolê de casal que não envolva apenas comida. Casal, se não envolver comida, é amigo. Qualquer coisa, cara. Vocês podem ir no cinema. No cinema não tem... Eu não gosto de ir no cinema, por acaso, mas vocês podem ir. Vocês podem ir num show, não tem comida. Pode ir no cinema, vocês podem ir fazer um esporte, fazer uma atividade física, ir num museu, no teatro. Então, uma porrada de coisa. Tomara que depois ele envolva uma bela de uma comida. Eu risquei o nome do menino aqui, ele falou assim, anônimo, gosto dela há 2 anos e ela parece só gostar de mim agora. Como ser direto sem exagero? Realmente, acho que aqui você tem uma grande chance de se emocionar muito, né? 2 anos atrás da menina, agora ela gostou de você ir com tudo, pode acontecer. Cara, segura aí, campeão, né? Vai aos pouquinhos e tal. Acho que falar que gosta dela há muito tempo também não tem problema, não. Mas não tem uma forma, assim, como ser direto, assim, eu acho que o que eu posso te dizer é segura a sua onda. Seja direto, acho que isso é muito bom mesmo, mas sem exagero. Segura, campeão. Denis Silva, 120. MB, tenho dificuldade para falar com a menina que eu gosto por mensagem. Como poderia perder a timidez? É por mensagem mesmo que você tem que falar, cara, porque no cara a cara é muito pior. Por mensagem. Não sei se você é bom em alguma coisa, Denis, ou se você sabe que ela gosta de alguma coisa, mas tente achar pontos em comum. É a melhor tática que tem, cara. Pontos em comum, porque a conversa começa a desenrolar e depois você vai vendo que do outro lado é simplesmente um ser humano cheio de inseguranças também. Então você pode conversar com ela normalmente. Mas achar um primeiro ponto de partida, alguma coisa que ela gosta, tenta falar alguma coisa engraçada, usa a pontuação correta por mensagem, pelo amor de Deus, é broxante demais, gente que não sabe escrever. Então, acha alguma coisa em comum, engraçado, divertido, positivo, e começa a conversar com ela por aí, e depois vai fluir, e depois vai acabar em uma comida. Isso aí. Você tem idade pra isso. Desculpa paz aí do menino. Davi MMZ, Beckler, como define seu estilo de roupas? Eu falei que tinha muita coisa, né? Meu povo, é sábado, desculpa se você tá aqui só pelo futebol, é sábado, é final de semana. Como você define seu estilo de roupas? Curte algo específico ou não liga muito? Cara, por acaso hoje eu tô com uma camiseta da Six Silk, que é uma marca que de vez em quando me manda coisas e tal, e eu gostei dessa. Ela é meio creme, assim, com verde. Mas normalmente, acho que vocês já perceberam, assim, eu sou bem básico, né? Se fosse para definir de alguma forma, que é usar roupas branca, cinza, preta e azul, basicamente é o que eu faço. Uma ou outra de outra cor, mas nada muito chamativo. Calças e agasalhos e shorts e tudo mais ou menos dessas mesmas cores. Eu sou bem básico mesmo, nada de estampa e tal. E normalmente cortes mais ajustados. Também não gosto de nada largo, não. Meu estilo acho que é esse aí. Básico. Sidiu Pan. Pra que lado o jogo do Agora já voltou pro futebol. Que grandíssima salada, viu? Eu acho que saiu um pouco da ordem, porque eu criei tudo isso aqui numa ordem diferente. Cídio Pan. Pra que lado o jogo do Xabi Alonso está virado? Guardiolismo ou clopismo? É uma pergunta que vale um vídeo só para isso também. Quem sabe no futuro. Mas é uma mescla dos dois. O futebol, embora a gente tenda a querer classificar, né? Guardiolismo, clopismo e os ismos, já foi o mourinhismo e o cruifismo e tal, ele é muito maleável, ele é muito fluido, né? Então, ele tem coisas de um e tem coisas do outro, porque hoje em dia quase todo mundo tem coisas ou de um, ou do outro, ou dos dois. Por exemplo, o Bayer Leverkusen ataca ocupando o campo de ataque rival, com muita posse de bola, com muito volume, e jogadores muitas vezes dentro das suas posições, né? Um ou outro mudando de posição e tal, mas assim, um jogo posicional, de atacar posicionado no campo de ataque. Isso é muito guardiolismo. Mas também recupera a bola muito rápido depois que perde, é capaz de fazer muito mal em transições muito rápidas, ataca muito forte com seus alas pontas. Então essa transição, essa intensidade, essa forma de recuperar muito na frente também tem muito a ver com o Jürgen Klopp. Tem um pouco dos dois, tem muita coisa autoral do Xabi Alonso também. Nenhum dos dois usa alas pontas como o Xabi Alonso faz. Nenhum dos dois coloca um quadrado de 2 volantes e 2 meias no meio campo como o Xabi Alonso faz.
Nenhum dos dois usa 3 zagueiros, com o zagueiro virando lateral por um lado ou lateral pelo outro. O Guardiola até usa 3 zagueiros às vezes, mas os 3 mais por dentro e liberam um zagueiro pelo meio para ser um meio campista e não um zagueiro pelo lado para ser um lateral, como faz o Hincapié por um lado, ou o Tapsoba por um lado e o Koscielny pelo outro lado. Então, tem muita coisa autoral do Xabi Alonso pegando coisas de atacar de forma posicional, de valorizar a posse de bola, de criar triângulos para sair de marcação, como o Guardiola faz, e dessa capacidade de recuperar a bola e de ser intenso e de transicionar rápido, como o Klopp também faz. Tem coisa dos dois e tem coisa dele também. Gustavo, na verdade, porque é com X, Sick. Como você se sente sendo inspiração para tantos jovens, ele colocou em caixa alta, a se tornarem jornalistas esportivos? Eu me sinto encabulado, com vergonha e tímido, porque eu já fui um jovem querendo ser jornalista e quando eu vejo hoje as pessoas que me inspiraram, eu fico assim, até hoje. Quando eu recebo mensagem de alguma delas, assim, eu tendo a dar print screen para mandar para os meus amigos, para minha família. Olha só, o PVC mandou mensagem, olha só, alguém mandou mensagem, alguma coisa assim. Fico muito tímido. Eu fico, claro, muito feliz. Não sei se é para tanto, eu não sei se eu sou tão exemplo assim. Mas eu fico de fato encabulado de que eu possa, alguém um dia numa sala de aula falar, pô, eu quero ser igual o que o Marcelo faz, eu gostaria de fazer. Não faz parte da minha realidade para falar para vocês, mas fico muito feliz. Eu tô falando isso aqui não é para fazer um RT de elogio, mas é porque muita gente manda esse tipo de mensagem, assim, algumas pessoas mandam esse tipo de mensagem e às vezes eu nem respondo. E se eu não respondi, é por vergonha. Fico envergonhado mesmo. E eu acho que se eu responder, às vezes eu acabo gerando uma responsabilidade com aquela pessoa que vai querer ter uma proximidade, que eu não vou ter tempo para dar a atenção de qualidade que uma pessoa que se inspira em mim merece. Então também não respondo por isso. Então eu quero que todos aqui vocês se sintam respondidos, mas é por timidez, por ficar encabulado e depois por não poder corresponder da mesma forma. Então eu me fecho, igual vocês falam aqui da timidez e tal, é o que eu tenho com vocês. Embora não pareça, né? Acho que eu não pareço tímido, mas eu tenho esse quezinho de timidez, sim. Joab Souza Santos. Você prefere uma corrida puxada que renda bons números finais ou esquece números e só curte? A primeira parte. Corrida puxada que renda bons números finais, eu sou um maluco do pace, do ritmo, da estatística, eu corro pensando no pace, mas eu curto também. Assim, hoje em dia eu já sei que se eu sair para correr 10 km, normalmente eu consigo. E se eu forçar muito, talvez eu não vá conseguir. Então, assim, eu não consigo correr sem um objetivo. Então, às vezes, o meu objetivo é distância e não tempo. Então, pô, se eu vou fazer uma rota circular, que é o que eu normalmente faço, para terminar onde eu cheguei, eu tenho que acabar de chegar. E se eu acabar de chegar andando, vai demorar muito mais. Então, eu prefiro acabar de chegar correndo e no ritmo mais baixo. Isso vai melhor do que se for para chegar até lá na frente, porque aí você pode parar no meio e voltar para casa, né? Então, assim, quando é circular, você tem que terminar. Se eu só vim até aqui, e depois eu vou voltar de ônibus, de metrô, de qualquer coisa, eu posso desistir no meio. Então, para não desistir, eu larguei um pouco o tempo e passei aí mais pela distância. Aí é claro que a mente competitiva já quer fazer a distância, só que com o tempo também, né? Mas eu estava fazendo 10 em 50, 51 e tal, tava com um pace de 5. E agora eu já estou fazendo 55, 56 e não estou nem aí. Não fico chateado, fico feliz de ter completado 10. Ainda não passei a barreira dos 10. Eu corro 10 tranquilamente. Eu saio para correr 10 e corro. Mas ainda não me animei a programar minha mente. Isso é Pablo Marçal que faz, eu ainda não consegui. A programar minha mente para, ao invés de fazer 10, fazer 12, 15 e de pensar que quando tiver em 8 não está acabando, que ainda falta 4 ou 7. Então eu preciso de um pouco mais de confiança que eu vá conseguir para fazer isso, porque senão depois eu fico muito frustrado. Voltamos para o futebol. Daniel, eu acho que aqui você fez uma bundinha. Underline J, underline S. Olha se não é uma bundinha, meu povo. Fala, Beckler. O que está achando do Bahia nesse início de Brasileirão? Tá me surpreendendo muito positivamente, tá? Em qualidade de jogo, o Bahia tem alguns momentos de jogos, não jogos inteiros, pelo menos do que eu vi, mas tem alguns momentos de jogos que joga francamente bem, especialmente de resultados, né? Não perdeu do Fluminense, embora o Fluminense está me decepcionando bastante nessa temporada em relação ao que fez na anterior, mas ganhou do Botafogo fora, ganhou do Grêmio,
Ganhou do Red Bull Bragantino recentemente, conseguiu alguns muito bons resultados com bom futebol também. Então, tem muitos bons jogadores de qualidade, isso ajuda que nos momentos que não sejam tão bons individualmente você possa resolver, mas coletivamente também mostra um bom funcionamento e tal. Eu gosto muito do Juba, lateral pela esquerda, que acho que nem era titular, virou titular no final do Campeonato Baiano, teve uma expulsão e tal. O Cauli também é... Cauli ou Calbi? Cauli, né? O Cauli é excelente. O Caio Alexandre dá muita sustentação atrás. O Jean Lucas também. Everton Ribeiro, que acho que está melhorando agora em relação ao início da temporada. Tassiano também é muito bom na frente. O atacante é o Everaldo, né, o número 9, que às vezes joga pelo lado do campo também é um jogador de boa chegada na frente, às vezes de boa presença na área, que ainda é solidário. Enfim, tá me surpreendendo bem o Bahia, tá? Assim, tá jogando bem mesmo. Acho que vai ter um bom ano. Faltam quantas? Faltam 2, meu povo. Maximiano, _Gu, _. Não tenho apoio dos pais para ser jornalista esportiva. Devo tentar mesmo assim? Cara, eu não sei o que você quer dizer com o apoio dos seus pais, né? Eles acham que você deve buscar outra carreira, que você deve buscar outra coisa, ou simplesmente eles, sei lá, cortam a sua faculdade se você quiser fazer isso. Eu não sei qual é o nível de apoio que você não tem. Se os seus pais acham que você deve tentar outra coisa, porque esse não é o melhor caminho, quem vai ter que trabalhar depois de 40 anos é você, não é seus pais, né? Então, eu acho que você tem que fazer o que você quer. É claro, se o que você quer é fazer miçanga na praia, você tem que saber as consequências disso. Você vai fazer miçanga na praia, você pode ser o melhor miçangueiro do mundo e ganhar muito dinheiro, ser muito feliz, ou você pode não ganhar muito dinheiro e ser muito feliz também. Mas enfim, a gente sabe que ganhar dinheiro é importante, né? Ou para a felicidade ou para a estabilidade. Você pode ser jornalista esportivo e ter um salário mediano, ambições financeiras medianas também, ou não. Gente, hoje em dia, jornalismo esportivo tem uma galera que está ganhando bem, assim, sabe? Assim, tem muitos mais meios de trabalhar do que antes, tem muito mais televisões para trabalhar do que antes, meios digitais, meios próprios. Quem é criativo acha espaço. Então eu acho que é um mercado que está melhor do que teve, sei lá, 10, 15 anos, antes de tanta proliferação de meios para se trabalhar. E quem vai trabalhar é você, então quem tem que saber as suas ambições, as suas responsabilidades e onde que você pode chegar é você e não seus pais. É uma grandíssima pena, Maximiano, sinceramente, ainda bem que não aconteceu comigo, que seus pais não te deem apoio. Não sei qual tipo de não apoio que é esse, mas se eles te amam, acho que eles vão te apoiar com qualquer coisa que você fizer depois. A coisa mais fácil do mundo é mandar alguém ser médico, advogado, esse tipo de coisa, né? Porque na média, engenheiro, sei lá, engenheiro acho que é mais difícil, é mais volátil, né? Mas médico, advogado é o padrão, é o clichê de tudo, porque na média são profissões que se tem mercado de trabalho e são bem remuneradas. Mas médicos e advogados não são felizes muitas vezes. O mais importante é ser feliz. O caminho pode ser mais longo, o caminho pode ser menos endinheirado, mas pode ser o caminho da felicidade. A última, Miguel Giuliassi. Fala Titio Beckler. Correr é bom demais? Se sim, já pensou em gravar suas corridas por Barcelona? Correr é bom demais, já diria o treinador PP, né? O cara o cara é muito bom de corrida e de carisma também. Eu comecei a seguir até porque aparecia para mim toda hora no Instagram. Comecei a seguir, é um cara muito carismático. Ele demonstra muita positividade. Tomara que seja assim na vida real mesmo, porque parece um cara muito positivo, muito legal. E o bordão correr é bom demais, tá maluco? É bom demais, tá maluco. Porque acho que mostra bem assim, essa alma do carioca, de escrachar alegria, né, quando gosta de alguma coisa. Eu acho ele um cara que transmite coisas muito boas. Eu gosto de ver coisa boa. Então ele transmite isso. Já pensei em gravar igual ele, para imitá-lo, para homenageá-lo nas minhas corridas aqui por Barcelona, e porque eu também acho legal ele mostrando. Ele mostra tanto praia, muita coisa de futebol indo de um estádio para o outro, subúrbio carioca, passa pelas estações de metrô, de trem, as escolas de samba, né? Os barracões das escolas de samba, e eu acho muito legal de ver. Eu já pensei em sair aqui por Barcelona gravando também. Acontece que quando eu corro não tenho energia dele, eu só consigo pensar em correr e ponto final, não consigo correr falando e rindo igual ele faz. E o celular fica no bolso, aí teria que tirar e gravar, e não sei se eu consigo pensar e falar ao mesmo tempo, se eu teria que voltar e fazer de novo, mas já pensei sim em mostrar pra vocês. Talvez um dia eu faça, será uma cópia, nada criativo, vai ser uma cópia dele, mas talvez um dia eu faça pra mostrar algumas coisas de Barcelona aqui pra vocês. Meu povo, 1 hora, hein? 1 hora falando num sábado.
Se você chegou até aqui, assistir vídeo no YouTube é bom demais. E dar like e se inscrever, melhor ainda. Faz esse favor aqui pro Titio Beckler e amanhã eu volto depois de Barcelona e Raio Vallecano. Sério, sábado eu peguei muitas perguntas propositalmente que não tinham a ver com futebol, que tinham a ver com outras coisas, porque é momento da gente... Futebol fala aqui toda semana, é momento da gente falar também de outras coisas por aqui, além de perguntas de futebolísticas que foram muito feitas. E sobre Barcelona já falei muito ontem, vou falar muito amanhã, então não precisava tanto no vídeo de hoje. É isso daqui, gente. Um beijo pra vocês, bom final de semana, aproveitem, vão fazer alguma atividade que vocês gostem. Envolva comida ou não, se envolver, melhor ainda, e vão ser felizes. Beijo, gente, um abraço pra vocês, um beijo pra quem é de beijo e até amanhã. Tchau, tchau.